Pronto, agora deu. Boa Bem-vindo! noite, bem-vindos, bem-vindas ao EPA, sétimo encontro. Vamos falar hoje sobre resiliência corporativa, habilidade essencial ou sobrecarga? A gente precisa confessar que resistiu ao tema, né? Quando ele chegou. A Grace está aqui, ficou toda feliz que a gente prestigiou a sugestão dela para o tema do EPA desse mês. E aí a gente tem que confessar que a gente deu uma resistida, mas normalmente o que que a gente faz aqui na casa? Quando a gente resiste, a gente fala, bom, tem coisa aí por olhar, né? Nossa, inclusive. Então a gente se trabalha também com base no tema para poder estar aqui hoje falando, inclusive, do tema de outro lugar. Do tema, a princípio, resistido por nós e agora trabalhado por nós e trazido numa outra roupagem. Então, vocês vão ver resiliência também de uma outra forma, talvez ainda não vista por vocês, por tudo que, né, já se ouviu falar do tema. Porque quando eu ouvi a primeira vez, eu falei, resiliência não é batido, será? Já não se falou tanto sobre isso? Não, gente, não se falou tudo. A gente descobriu isso ao longo desse mês. Então, bora lá. Bom, como vocês sabem, a gente sempre associa o tema que a gente traz a um dos cinco atributos da autoliderança, né? O primeiro encontro que a gente fez, normalmente, se vocês quiserem acessar, a gente tem um primeiro encontro que passou por todos esses atributos, né? Autodoação, disposição para se expor a críticas, objetividade, imparcialidade. E o tema do encontro de hoje a gente associou sim a capacidade de lidar com frustrações e ao longo do encontro vocês vão entender por quê. Bom, gente, quais são as intenções do EPA? Quais são as intenções do EPA mesmo, Laís? A intenção do EPA é a gente poder contribuir com o nosso conhecimento para que mais pessoas tenham acesso. Essa é a primeira. A segunda é que mais gente conheça o nosso trabalho. E a terceira é que a gente possa fomentar uma comunidade de práticas com mais pessoas que estejam interessadas em desenvolver a sua autoliderança para que a gente possa trocar. Acho que esses são os três principais objetivos. E poder levar, né, acaba sendo também uma forma de experimento de um trabalho nosso para a gente poder levar isso para as organizações e para o corporativo. Então, quem trabalha em organização, estiver gostando desse trabalho que a gente está fazendo aqui, está fazendo sentido levar isso para a tua empresa, também convide a gente. Tem outro motivo. Hum, A gente se divertir. Embaixo da balada, Maria, um, dois, três. Quando a gente Uepa! começou a criar o EPA, a gente né, criou o EPA, estávamos planejando o EPA, a gente colocava essa música e ria muito. Um dia ela falava, não, eu ainda não tenho coragem de colocar. Eu falei, um dia eu vou ter coragem. Foi hoje. Então Pronto, a gente gente, nunca mais Josi se vai ouvir essa animou. música da mesma forma. Não, eu não ouço mais já. Toda vez que eu penso no EPA, eu lembro dessa música e já não é mais a mesma. Gente, ó, todos esses são os temas sobre os quais a gente já falou, né, desde abril, quando a gente começou a fazer o EPA. Autoliderança, maturidade emocional, procrastinação, indecisão, propósito, ansiedade, e agora a gente chegou na resiliência. Acordos para esse encontro. De preferência, gente, a gente vai ficar pitando aqui, falando, você não falou em primeira pessoa, mas busque falar em primeira pessoa. As partilhas são confidenciais, então a gente, toda vez que vocês se sentirem, não se sentirem à vontade para partilhar algo, por exemplo, e tá gravando, a gente pode parar a gravação para vocês compartilharem, se sentirem à vontade, porque a gente quer criar um espaço de confiança aqui com vocês. A gente faz a gravação desse conteúdo, inclusive, para disponibilizar, né, para o grande público, para quem não pôde estar presente, para quem queria estar aqui e não pôde estar. Tem mais alguma coisa que eu deixei de falar? Sim, Jana, eu acho que vale a pena falar um pouquinho, principalmente a Maíra está chegando agora. Eu não lembro se a Cris também já esteve em EPA antes, ela teve em outras coisas da CAPES, mas não sei se esteve no EPA. Né? O Não, encontro de práticas não. de Primeiro. autoliderança, primeira, né? Tem o primeiro
encontro disponível para acessar, que a Jana falou, mas a ideia era como a gente pode contribuir para o corporativo, com esse lugar onde a gente onde possa desenvolver a nossa autoliderança a partir da nossa própria vida e influenciar outras pessoas. Então, a gente acredita, né? A Laís falou um pouquinho aí desse lugar do eu, e a partir de mim, como eu posso contribuir? Então, eu quero também, porque aí fica gravado para quem for assistir, às vezes a pessoa pega um outro episódio para assistir, seja esse, assim, saber um pouquinho de como é isso. E aí ele acontece, como a Laís falou, toda quinta, e a gente quer convidá-los para estar sempre aqui conosco. Toda última quinta-feira do mês, via de regra, né? Que é mensal. Vamos lá. Gente, a gente considera que isso aqui é um espaço de aprendizagem. O que que faz parte desse espaço? Tanto o conteúdo que a gente traz, como as vivências que a gente propõe, os exercícios. Então, atentem-se para a presença de vocês, para o corpo de vocês, né? Como ele responde a tudo que está acontecendo aqui. A relação com os participantes, como você se sente com relação ao que o outro traz, a que as facilitadoras trazem, a relação com as facilitadoras, relação com a tecnologia, tudo diz sobre mim, tudo diz sobre cada um de vocês, e isso faz parte da aprendizagem aqui. E também as partilhas, né, que normalmente colaboram com o nosso processo de autoconhecimento, porque no final das contas, qualquer coisa que a gente faz aqui diz respeito a isso, gente. Quando a gente está construindo autoliderança, a gente está se conhecendo para isso, independente do tema que o EPA esteja trazendo. Então, vamos começar com o centramento? Vou convidar vocês a fechar um pouco os olhos, levar a atenção para a respiração de vocês. Se for difícil fechar os olhos, pelo menos baixe o olhar para poder se voltar um pouco para o lado de dentro. Perceba como está a sua respiração, só perceba. Vá se conectando com a intenção que te trouxe para esse encontro de hoje. Se quiser fazer alguma pergunta que queira ver respondida e que gostaria de receber algum insight ao longo do encontro, faça essa pergunta agora. Perceba como está se sentindo. Nomeie de preferência esse sentimento, se for possível. Vá fechando todos os pop-ups das outras demandas que de repente estão passando pelo seu pensamento agora, das coisas que tem que fazer. Vai fechando uma por uma e vá ativando a sua qualidade da abertura para se conectar com o que vai ser trazido sobre o tema, com tudo o que você vai experimentar sobre o tema do encontro de hoje. Vá voltando a atenção para a respiração, percebendo ou não se houve uma mudança do estado em que chegou para o estado que está agora, e vá voltando para cá, cada uma no seu tempo. Aí,
Vou falar baixinho para vocês poderem ir voltando. Então vamos lá, gente. Como de costume, a gente sempre traz o nosso Wikipedia, que dá o significado que a gente quer passar para vocês aqui, que é o significado, vamos dizer assim, mais geralzão, que é o que todo mundo conhece, mais do senso comum, vamos dizer assim, de resiliência. A resiliência, conceito emprestado da física, refere-se à capacidade de um material para retornar ao normal depois de submetido a uma tensão. Na psicologia, refere-se à habilidade do indivíduo para lidar com problemas, adaptar-se a mudanças, superar obstáculos ou resistir à pressão de situações adversas sem entrar em surto psicológico, emocional ou físico, por encontrar soluções estratégicas para enfrentar e superar as adversidades. Pois é, essa imagem do elástico sendo esticado e que depois voltaria ao estado normal depois de sofrer a tensão, né? Bem o significado da física. Para nós da Catris, a gente entende que a resiliência só pode ser trabalhada a partir do momento que a gente tem um desafio. E a gente chama o desafio de um convite à mudança, né? A gente só conhece a nossa resiliência quando está diante de um desafio, de um convite para mudança. Mas antes da gente entrar mais profundamente em outros conceitos, vamos pegar um pouquinho aí do que já está com vocês. Então, vamos para uma prática, a gente já começa com a mão na massa. Então, pega o caderninho aí, pega a caneta. É sempre assim no EPA. Não tem essa de a gente só ficar falando aqui os facilitadores, não. Vocês vão entrar em contato com o conteúdo de vocês. Carol não trouxe caderno, levantou. Nosso exemplo de resiliência vai fazer o exercício. A gente vai trabalhar resiliência a vida inteira, gente. Não tem fim, não. Então, tá aí. Escolha uma situação da sua vida profissional. A gente está dando esse enfoque agora, que te desafiou e descreva essa situação no caderno agora. Depois de escolher e descrever qual foi, responda como se sentiu no momento em que se deparou com ela. Depois, se sua resiliência se fez presente de acordo com o entendimento que você tem sobre resiliência. E se você puder resgatar em que momento, né, você percebeu que a resiliência se fez presente, se você consegue reconhecer, descreva também. E como que a sua resiliência se manifestou, né? Como é que você percebeu que ela se fez presente quando passando por esse desafio, enfrentando essa situação? Quero incluir mais uma pergunta, posso? Que me Oi, veio agora. minha filha, você é dona da É, Catres, que nem eu, que nem a assim, Josi, pode, você é é, facilitadora. coloquem aí uma assim, por que, assim como é que poderia ser depois da primeira, por que essa situação te desafiou? Boa investigação.
Ah, não. Eu não cheguei atrasada, eu acho que eu tava escondidinho aqui. Mas eu fiquei com uma dúvida. É, na 4 Hum. como a resiliência se manifestou. Tipo assim, o que eu fiz para superar a situação difícil? Talvez, se você vê como algo que fez para isso, pode ser, cabe. Hum. Hum. E aí, gente, como vocês estão? Me avisem se tiverem acabado, se podemos seguir. Grace, ok. Não sei como é que tá a Maíra, porque eu sei que a Maíra tá no carro. Ela deve estar Eu num momento tô, reflexivo. tô pensando em várias coisas, sim. Não anotei, mas anotei mentalmente. Ótimo, Eu ótimo. achei muito mais fácil achar exemplos de momentos em que a minha resiliência não se manifestou e quando ela se manifestou, eu tive que ficar caçando isso na minha memória. Mas achou alguma situação? O importante é achar uma situação em que Achei, você viu. achei. Ótimo. Ou Mas é impressionante seja, como a gente tende a lembrar de coisas que deram errado, né? Mais do que de coisas que deram certo. é bem humano isso, tá, Maíra? É assim, é bem humano. A gente tem que fazer um esforcinho maior para ver a parte positiva, a parte boa, onde realmente a gente usou a tal resiliência. É assim com tudo, não só com a resiliência. É bem humano. O esforço é sempre maior para ir para esse lugar mesmo. E aí, gente, vocês finalizaram? Deixa eu ver se tá todo mundo com as carinhas para cima. Tá todo mundo com as carinhas para cima. Quer dizer, a Carol e o André eu não tô vendo. Mas vamos lá. Bora partilhar um pouco. E aí? Alguém quer falar um pouquinho do que. A Maíra já deu um belo de uma partilha aí. Ah, foi difícil achar aquela que eu, né, fui resiliente, mas achou. E aí? Pode falar, Grace. Pode abrir, entrando, chegando. É, eu tive uma situação bem desafiadora e na hora eu fui sabe, os três mecanismos de defesa, fuga, paralisia, luta? Tem um quarto, né, que agora é o fone em inglês, que é o agradar, tentar agradar a pessoa. Eu acho que eu fui para isso, né? Porque essa maldita CNV fala assim, não, primeiro acolhe, primeiro acolhe, primeiro acolhe. Mas eu estava morrendo por dentro. E aí e acabou o momento. Era uma aula que eu estava dando, eram os 2 últimos minutos que aconteceu a questão. Não tinha mais como eu recorrer a qualquer tipo de resiliência, e não só não tinha como, naquele momento, como eu fiquei 2 semanas remoendo a situação. E finalmente eu acho que eu cheguei na minha resiliência. Então, eu queria até perguntar para você se vale ter uma resiliência tão atrasada assim.
Lógico que vale. Agora, o que que determinou uma pergunta? O que que fez você virar a chavinha para poder, então, usar a sua resiliência diante dessa situação? Sim, eu pedi escuta para 3 amigos empáticos. E também não só escuta, como também trabalhar possíveis estratégias para ter lidado com aquela situação. Mas, assim, eu mesma fui chegando nas estratégias. Assim, como é valiosa a escuta, porque você vai abrindo a mente para outros caminhos neurais que te permitem ter mais acesso à lógica, ao que você poderia ter feito, né? Pelo menos para mim, o que eu poderia ter feito. E quando eu cheguei por que eu fiquei tão chateada, por que foi tão impactante, quando eu vi a essência do que eu estava querendo cuidar naquele momento, isso já me deu já me acalmou. E, e aí, quando eu comecei a trabalhar o que eu poderia ter feito, também foi muito legal. Quer dizer, foi um aprendizado, foi uma resiliência barra aprendizagem, né? Sim. Obrigada, Grace. Alguém mais? Eu coloquei uma que, na verdade, eu ainda estou em processo com ela, assim, é eterna, que eu nem sei quando é que eu vou conseguir, assim, falar assim, nossa, resiliei. É, mas a minha situação, eu posso falar que é mudança de líder, né? Então, assim, eu tinha um líder que me dava bem, era muito legal, assim, líder, e trocou por um chefe, assim, um cara estranho, entendeu? Assim, não escuta muito, é meio esquisito. E eu trabalho remoto, então ainda mais tem essa dificuldade ainda, né? Então, assim, essa situação me desafia justamente me desafiou, isso já tem um ano, quase um ano e meio, quase 2 já, se não me engano. E me desafia porque assim, é o jeito dessa pessoa que afasta, né? Assim, mas aí eu fiquei na dúvida da minha resiliência, porque ao mesmo tempo me desafia a me posicionar mais, a ser uma pessoa que o jeito dele não me afeta, assim, no sentido de eu ficar com medo, mas ele acabou me desafiando a ser uma pessoa mais assertiva com ele, sabe? Assim, tal. E aí eu não sei, eu tô na dúvida se isso é resiliência ou resistência, sabe? Fiquei um pouco na dúvida, assim. Ah, que Mas bom, está no encontro certo. que bom. Então, assim, e aí eu tenho só mais uma coisa para falar, porque eu trabalho com uma parceira, uma dupla. Com ela se afeta muito mais pelo jeito dele, de ter medo de não saber como lidar. E comigo, não. Comigo, o que me afeta é impaciência, é achar que ele é burro, que ele não sabe nada, que eu tenho que destruir ele, entendeu? Assim. Maravilhoso, Camila, tô amando. Vai, traz mais aí disso aí. É a verdade, nua e crua. É, e aí e assim, de fato, o tratamento que ele tem com ela é diferente do que ele tem comigo, assim, sabe? Eu acho que ele percebeu a vulnerabilidade dela e ele usa isso a favor. E comigo ele já não é assim, sabe? Ele parece que me respeita mais. Então eu fico, mas ao mesmo tempo eu não tenho intimidade nenhuma com ele, não tenho assim, é aquela relação ali profissional mesmo, normal, mas eu fico nessa dúvida, é resiliência ou é resistência? Sabe? Tipo assim, sei, aí eu fico nessa medida, assim. Olha, até o final desse encontro, creio eu que você pode descobrir. Não Bom, sei, esse encontro vai render. Esse encontro vai render. A gente vai entrar no seu tema, no tema da Grace, exatamente nos conceitos. Vai ser bem legal. legal.
bom. Alguém mais, gente? Podemos seguir? Ou tem alguém precisando falar? Você precisa falar, por favor. Eu só queria falar que foi Ah, muito legal a pergunta da Laís, do por que a situação desafiou, que foi a que mais me impactou assim, opa, me desafiou, mas por quê? Aí já percebi que já era parte do processo de chegar na resiliência, já era entender o que eu estava querendo cuidar, que foi descuidado naquela situação. E aí, nossa, também me deu um quentinho no coração. Me falou assim, desafiou por causa disso. Eu queria ter contribuído. E aí, foi muito legal essa pergunta, Laís. aqui a gente está com o campo aberto, a Que gente dá umas bom. intuídas, né? Não É, foi na hora que a gente estava montando, mas vem na hora que a gente está vem depois. apresentando. Sem problema. Bora lá. Alguém querendo falar mais, gente? Então, vou seguir aqui. Mas qualquer coisa, levanta a mão. Que não precisa também ser na hora que a gente abriu aqui. Não, e é para falar que a gente está com dois convidados especiais, o André e a Carol, e que daqui a pouco tem Ah, um horário especial para eles, mas se eles quiserem já contribuir também, pode trazer uma coisa. Acho Eu que acho que eu posso falar algo aqui. Só deixa eu encostar. Então, estão me ouvindo? sim? Então tá. Eu escrevi algumas coisas aqui, mas ouvindo as partilhas eu tentei pegar algo mais específico, assim, né? Então, algo que eu tive que lidar, assim, eu tive uma mudança de liderança, né? E meu líder atual, ele é bem assim, ele fechou uma fábrica, um cara assim, bem punho firme, assim, sabe? Então foi um desafio, assim, porque muitas pessoas têm muito pé atrás. Então falaram, ó, toma cuidado, se for falar, sabe? Enfim, então teve tudo isso, assim. Eu acho que eu lidei, assim, eu tentei ir com uma abertura, tinha um pé atrás, mas eu fui com uma abertura, né, e transparência, e eu acho que eu tenho conseguido construir uma relação boa, assim. É uma pessoa que tem uma opinião, assim, bem forte e não aceita muito quando você traz um ponto diferente. Ele normalmente tende a não mudar muito de opinião. Assim, no geral, eu já vi que as pessoas que trabalham com ele muito se moldam. Ah, o William falou, nem discute e vai, né? Mas eu, em alguns momentos, eu trouxe uma opinião diferente e coloquei os pontos, né? Justifiquei e tal. E eu vi que não é 100%, que ele não é, ele muda um pouco assim, sabe? Tinha uma imagem assim na empresa até por várias ações que ele teve uma trajetória assim de começou como estagiário, hoje ele é vice-presidente, teve um histórico bem forte assim de resultados e tal, mas eu vi que eu acho que ele gosta de ser desafiado e gosta de ter opinião diferente também. Então tem eu acho um receio das pessoas de colocar, né? Então eu venho trazendo assim de uma forma ainda com o pé atrás, de uma forma muito cuidadosa, mas eu tenho quando eu acho que é importante trazer e tem coisas que eu vejo que tem assim decisões tal que não dá para realmente digamos assim contestar, né? Então estou tentando achar esse ponto de equilíbrio entre aceitar algumas coisas, me moldar, tá aberto também, porque é uma pessoa que construiu ali uma, uma carreira, construiu todo um histórico muito favorável, então será que tem coisas também que eu não estou com a cabeça fechada, né? Então estou tentando achar esse ponto de equilíbrio entre pontual, que eu acho que é correto, e também está aberto, né? Então é um pouco disso também que me veio. Eu tinha escrevido aqui lidar com o fechamento do ano, junto com a internação da Gabi, uma série de outras coisas um pouco mais amplas, mas ouvindo essas partilhas aí, eu também pensei que muitas vezes tem alguns pontos específicos, né, que a gente pode olhar, né? A gente vai chegar aí na história da Gabi, mas você trouxe uma coisa muito importante, porque você falou de aceitação. Você falou de aceitação. O que que eu tenho que aceitar e o que que eu não tenho que aceitar dessa situação? Estou aí encontrando um caminho na construção dessa relação que de alguma maneira te desafia. Tá, muito bem. Tem Fala outra lá. questão que eu queria destacar do que o André trouxe,
é o quanto a gente tem muitas profecias autorrealizáveis, né? Que aí cria-se uma imagem que a pessoa é pulso firme, todo mundo tem essa imagem, ninguém questiona as decisões, aí ele nunca vai mudar de ideia, porque não tem ninguém questionando, fazendo o processo de mudar de ideia, e aí as decisões dele seguem sendo a majoritária, porque já não tem ninguém questionando. Então, como a imagem que a gente cria daquela pessoa se torna automaticamente uma profecia autorrealizável de como todo mundo vai lidar a respeito daquilo, e daí o resultado se repete e confirma aquela imagem. Então, muito interessante, foi um exemplo muito bom disso. Ah, e Bora! só um complemento. Eu Ah, notei que algumas pessoas que trabalham bem próximo ali dele, já há bastante tempo, meio assim, o William acha que é assim, mas a gente fazem de uma coisa, de uma forma um pouco diferente, meio que para inglês ver, tem eu dar uma roupagem, sabe? Assim, uma falta de transparência. Então eu Uhum. notei que essa falta, assim, essa forma mais forte de impor o que ele pensa, muitas vezes as pessoas aceitam, mas, né, então tem isso também, né? E daí eu estou tentando não cair nessa vala comum que eu vi que algumas pessoas fazem. É uma coisa meio sutil assim, mas daria para pontuar alguns exemplos, sabe? Esse a gente vai sutil, falar exatamente disso, não esse vai? sutil é maravilhoso, porque ele é É muito super importante, esse sutil. Muito bom. Bora, continuemos aqui para vocês entenderem o que que a gente vai fazer agora. Aí vocês vão olhando aí o que que é a resiliência de vocês, como é que ela se manifesta, se ela é resistência, quando ela não é resistência, enfim, vamos olhando aí, Camila. Atenção que você trouxe exatamente. Gente, quando eu falei que o André falou, trouxe a palavra aceitação, né? Ela pressupõe a capacidade de aceitar a vida como ela é, as coisas como elas são, aquilo que está aparecendo diante da gente. Deixa eu colocar aqui o cabo, porque senão vai desligar aqui. Eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu tinha para mim que aceitar, eu tinha uma imagem, uma ideia, uma crença de que aceitar era o mesmo que me submeter. E aí, pensa uma pessoa rebelde. Pensa uma pessoa rebelde. Então, assim, eu estava, na verdade, muito mais. Na verdade, eu estava submissa completamente a inúmeras situações que eu não aceitava, a inúmeros desafios que eu não aceitava. Um exemplo disso foi o tanto que, ao longo da minha carreira corporativa, eu mudei de área. Eu mudava toda hora de área. E eu me achava muito flexível nesse lugar, muito resiliente nesse lugar. Mas, na verdade, hoje, né, olhando para trás, olhando em retrospecto, eu posso dizer que, na verdade, eu estava sendo resistente, porque, no final das contas, eu sabia que era uma mudança muito maior que eu tinha que dar conta. E nem era tanto uma mudança externa, era uma mudança interna. Mas eu tinha o medo da mudança, gente. Então, outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês são as crenças que vocês têm sobre mudança. Porque normalmente elas guardam relação, sim, com a capacidade de aceitar, né, aquele desafio que você está sendo convidado a enfrentar para promover a mudança que ele está te convidando a fazer. Então, tem muita relação com a aceitação. Pressupõe essa capacidade. Para nós da Capres, resiliência é a flexibilidade de descontrair aceitando o que existe, mesmo se o que existe naquele instante não é o que se deseja. Essa é a verdadeira resiliência para a gente aqui na Capres. Aí a gente põe essa florzinha nascendo desse cimento, porque resiliência é isso, gente. É a gente crescer, não importa qual seja o cenário. A gente ter essa flexibilidade, ó lá, de encontrar um caminho para o crescimento,
a partir do desafio que se traz e se transformar nessa flor, mesmo no meio do concreto. Quem nunca viu aí flor nascendo em concreto, né? A gente fala, gente, a gente é natureza, a gente não é diferente da natureza. A gente é natureza, não é que a gente é parte da natureza, a gente é natureza. Gente, e aí, com base até no exemplo que eu dei, resiliência não é resistência. Enquanto eu estava lá, resistindo a fazer aquela mudança maior, eu saí fazendo uma série de mudanças externas, uma série de mudanças diárias, sem olhar, achando que eu estava lá flexível, mas sem olhar e evitando olhar para uma insatisfação enorme, que eu já estava carregando tinha uns anos. Eu precisei aceitar que eu estava insatisfeita com aquela situação, com aquele cenário, para poder começar a dar conta de manifestar a minha resiliência. Porque resiliência, gente, todo mundo tem, tá? A gente acredita aqui na Catres que a gente tem todas as qualidades que você consegue enxergar em qualquer pessoa, mesmo que você ainda não enxergue em você, você já tem ela em você, né? A gente fala que a inteligência, todos nós temos uma inteligência espiritual, todos nós temos uma essência cheia de qualidades. Algumas mais manifestas, outras nem tão manifestadas, mas a gente pode ativar essa resiliência. E eu consegui somente ativar essa resiliência a hora que eu aceitei que realmente eu estava muito insatisfeita e que não adiantava fazer todo aquele monte de movimentação externa, sendo que, na verdade, o que eu tinha que fazer era primeiro aceitar minha insatisfação para começar a dar conta de uma mudança que, inclusive, era bem mais importante, que era uma mudança interna. A gente não muda o entorno, a gente não muda o outro. E quando a gente está diante de uma situação que não pode ser mudada, porque o outro não vai mudar, porque a situação aparentemente não pode ser mudada, então mudo eu. Alguma coisa para complementar, meninas? Resiliência, gente, não é aguentar um chefe tóxico, suportar um monte de coisa que me vem de demanda, porque, como é que é mesmo aquele ditado? Manda Como é que quem é? pode, Manda obedece quem quem quer. pede. Gente, eu tô com Quem problema para lembrar obedece desse quem tem ditado. juízo. Isso. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, e ficar aguentando, e vai se sobrecarregando, e vai não falando, e vai não manifestando a sua insatisfação ou os seus incômodos com relação àquilo que te é demandado no dia a dia profissional, seja por um líder, seja por um par, seja, né, seja pela instituição de uma maneira geral. Então, não é aguentar, não é ficar suportando. É falso. É uma resiliência falsa essa. E até pegando um exemplo, né? Tipo, algum chefe manda fazer uma coisa que a gente não concorda, mas a gente não fala para ele que não concorda, ou a gente faz o que ele está pedindo mesmo sem concordar, então eu estou ali aguentando aquela situação que eu não estou concordando, mas estou aguentando, ou faz até esse exemplo do André, né? Eu faço um pouco do jeito que a pessoa pediu, mas por trás eu estou fazendo outra aqui, porque eu não estou concordando com aquela questão. Então, quando a gente fala do aguentar, é aguentar essa situação, mas eu não estou aceitando que aquilo está acontecendo de fato. É um fake aceitar. Aceitar que não é aceitar na verdade. É falso. E aí, gente, com base até no meu exemplo, deu uma microfonia aí. Não sei se alguém abriu, eu estou me ouvindo. Ah, a Maíra levantou a mão. Fala, Maíra. Agora eu fiquei com uma dúvida conceitual. Até no meu próprio exemplo que eu tinha pensado, que tem relação, talvez mais até você vai falar agora de submissão, né, de aguentar,
Mas na minha cabeça, a situação em que eu estava pensando de exemplo é uma situação que eu não concordava, não tem a ver necessariamente com chefe, porque meu gestor era ótimo, mas era uma função que eu não queria estar exercendo. Não era a função que eu tinha entrado para fazer, não era a função que eu gostava de fazer, então me trocaram de função à revelia, porque a empresa passou por uma reestruturação, e eu meio que assim, tá bom, eu vou aceitar isso aqui, não é o que eu quero, mas eu vou ver no que vai dar e vou tentar aprender com isso daqui. Mas se você for pensar, dependendo do ponto de vista que você olhar isso, é uma forma de submissão, porque eu não virei, me revoltei e falei assim, não, mas eu não quero fazer isso, que eu gosto de outra coisa. Ou eu também não, né? Naquela hora eu falei assim, tá bom, eu acho que não é o momento de eu me revoltar, de eu me rebelar, eu aceito, não é o que eu queria, mas vou fazer e vou ver no que vai dar. Então, para mim, era um exemplo de resiliência, que eu falei, vou ficar aqui, vou aprender, vou ser a melhor nisso aqui. No final, aprendi, fui muito boa na função e continuei não gostando. E aí, quando eu resolvi, falei assim, não, não é isso que eu quero, vou fazer outra coisa. Mas demorou muito tempo para eu entender o que que era esse não deu certo, entendeu? Então, eu fiquei confusa um pouco agora se não era uma questão, sim, de submissão, de aceitar que é a situação que eu fui colocada e eu vou aceitar porque é o que tem para hoje. Olha, Maíra, pode ser que tenha, a princípio, a não aceitação desse lugar de se submeter, mas quando você me traz o teu exemplo e como você quis encarar a situação, eu vejo aí a sua resiliência. Tipo, vou aceitar e ver o que eu tenho para aprender com isso. Quando você se coloca nessa posição, você, a meu ver, existe a resiliência real, senão você não teria reconhecido. E a gente pediu uma situação em que você realmente tenha se sentido desafiada e visto, né, a sua resiliência. Você viu a sua resiliência. A Josi tem mais coisa para falar aí. Não somos também monolíticos, no sentido ou eu É, aceito ou eu me submeto. Então, pode ser que parte de mim aceita e parte se submete. Então, eu tenho até slides que a gente vai falar um pouquinho, acho que ajuda na ampliação mesmo de consciência a respeito. Mas pode ser que uma parte, a princípio, se submeteu e uma parte aceitou. Aceitou. Tudo é possível. O que que eu vejo de diferença desses lugares é que a aceitação tem um estado de abertura. E a submissão vem com um fechamento de um lugar, até um pouco de, não sei se é manipulação a palavra, mas esse lugar eu vou me submeter porque você está pedindo agora, mas tem uma corrente de força de eu quero algo em troca depois. Sabe? A submissão vem um pouco com essa corrente. A aceitação, ela vem com um lugar de abertura, de aprendizado. Mas é isso que a Josi falou. Temos vários eus dentro de nós. Então, tem partes que vão parece estar uma linha aceitando. tênue, né, para conseguir separar. É, Não precisa Sim. separar, Maíra. Não precisa separar. Olha as duas partes que estão aparecendo. Elas, as duas são verdade. Não precisa separar. Bom, gente, aí como eu disse, né? Aceitação diferente de submissão, mas não vamos ficar. Pode ser que parte sua aceitou, pode ser que parte sua se submeteu. Sim, mas acabou vendo a resiliência se manifestar para poder se abrir para aprender o desafio. Isso é incontestável, porque você, inclusive, tirou o ganho, né? Tirou o proveito dessa experiência de ter sido desafiada nesse lugar. E para que resiliência, gente? Para que, Josi? Para que resiliência? Ah, que resiliência, né? A gente se questionou quando a gente estava, né, nos deparamos com esse tema, e óbvio, ele já bateu de frente na nossa resistência, porque muitas vezes a gente pensou, nossa, esse tema já está batido, não tem mais nada que falar, que a Jana falou.
E a gente falou, "Putz, vamos olhar para a nossa resistência. Então, a gente cresce, inclusive olhando a resiliência e olhando a resistência. Mas a ideia é para a gente se desenvolver. Porque uma parte nossa do nosso ser é imaturo. E ele quer, essa parte que todos nós, é humana, nós temos, uma parte de nós, só queremos o bom. Só queremos o que é legal e prazeroso e feliz e o que eu concordo com aquilo. Mas, e tudo que eu julgo que não é legal, que é um desafio, que vai exigir algum trabalho, falo, não, não quero. Então, tem uma parte de nós que quer prazer e não quer desprazer. Quero 100% felicidade e quero e não quero infelicidade. Só que essa vida não existe, essa é uma parte matura. E ela também reage, ela também está na vida, a gente leva para o trabalho, a gente leva para o namoro, e a gente leva para um monte de lugares. Só que a vida não é isso, a vida traz, né? Ela traz desafios e ela traz muitos momentos de felicidade, muitos momentos de infelicidade, muitos momentos prazerosos e muitos momentos de desprazer. Muitos momentos que eu julgo bons e outros que eu não julgo bons, ou não julgo justo. Então, a vida vai trazendo essa mistura. Se eu não tiver resiliência, eu vou ficar sempre na revolta e eu não vou ter ganho como que eu teria para ganhar e amadurecer e crescer e me desenvolver com as situações que eu sinto que são adversas. A gente continuaria imaturo para sempre. A gente continuaria procurando só as situações de prazer. Ou seja, eu estaria sempre numa fantasia, porque isso não existe. A vida de um. A nossa vida é assim. Uma hora, né, tô aqui, posso receber um telefone e tudo mudar. Posso receber uma má notícia aqui. Eu quero? Não, não quero. Mas se ela vem, eu preciso lidar com ela. E para isso eu preciso ter uma estrutura, preciso desenvolver essa estrutura. Eu sempre brinco, não compra no Walmart, não cresce que nem unha, então a gente precisa desenvolver mesmo a resiliência. A vida vai trazendo esses desafios para a gente crescer e amadurecer, emocionalmente, principalmente. É para isso que serve esse trem, gente. Por isso tá esse trem aí. A gente, ainda Mas mais a gente tem ultimamente, que que eu aprender gosto esse tanto de trem. falar trem. A gente tem que aprender esse trem aí. Bom, gente, e o tema, né? Resiliência corporativa, habilidade essencial ou sobrecarga, como a gente tinha trazido? Como é que resiliência pode se transformar em sobrecarga nas organizações, gente? Palpites? Palpites? Acho que quando a gente é colocado numa situação em que a gente tem que ter resiliência muito frequentemente, não é uma situação esporádica que eu tive tempo de aprender, que a gente tem tempo de aprendizado, esse tempo de absorver. Eu acho que isso é uma coisa, se sempre estão acontecendo situações que você é colocado à prova, é colocado em teste, eu acho que isso vira uma sobrecarga. Quando você tem muito volume disso, Maíra, é isso que você quer dizer? É, quando você tem muita frequência, quando. Porque assim, a gente está falando, apesar de, né, é estressante, vocês mesmos falaram, a gente gosta sempre, o ser humano quer sempre estar ali feliz. E por que que a gente tem que desenvolver a resiliência? Uma situação que não era aquilo ideal e a gente, tudo bem, quer sair daquilo melhor, mas você tem esse momento de estresse até você conseguir saber como lidar com aquilo, qual que é a melhor forma de lidar com aquilo, e você entender o que está acontecendo e processar. E eu acho que se isso acontece com muita frequência, você acaba tendo uma sobrecarga. Então, por exemplo, deram um exemplo aqui, trocou o gestor e ficou um chefe péssimo. Se isso acontece o tempo inteiro e toda hora você tem que entender quem que é seu chefe novo, como é que eu lido com ele, vira uma sobrecarga. É uma coisa. Ou se acontece isso e acontece outra coisa ao mesmo tempo, você está sendo testado em várias frentes, né? E o cérebro precisa processar aquilo para conseguir entender o que está acontecendo. Ah, entendi. Obrigada, Maíra. Alguém mais? Algum palpite diferente? Fala, cá. Foi engraçado que me veio a imagem, sabe aquele brinquedinho de rato, de gato, que tem um negocinho na pontinha que o gato fica Hum, correndo atrás?
Eu não sei se tem muito a ver, mas foi o que me veio na cabeça de tipo, exatamente isso, assim, você tá querendo uma recompensa e daí fica aquela coisa assim, né? Ah, se você fizer mais isso, você vai ter o que você tá querendo. Ah, mas agora faz só mais isso. E vai subindo, subindo, subindo a exigência e você nunca consegue chegar onde você realmente quer, né? Hum, deixa eu ver se eu entendi. Você, para aceitar tudo, para você chegar onde você quer, você precisa ser resiliente para ir atrás de tudo isso para chegar onde você quer. Isso, e E às aí vezes você acaba se sobrecarregando. isso, porque quando chega num Hum, ponto assim que, tipo, é prometido, né? Tipo assim, ah, você vai chegar onde você quer, mas, ah, faz só mais isso. Ah, não, mas falta só mais um pouquinho, vai e tal. E, tipo, você vai acumulando as funções, e você acaba não chegando. Ou então, quando você chega, você já tá com tanta função acumulada que você já não tá mais dando conta, entendeu? Tipo, a abrir o meta que vai, microfone. vai dobrando, né? Começa, a meta agora é, não, agora a gente aumentou a meta. Agora que você atingiu a meta, ano que, né, já muda para a próxima, nunca tá suficiente, a gente nunca chega na recompensa. Uhum. Eu Muito bem. pensei Hum, numa coisa também que seria a pessoa não não ter um autoconhecimento suficientemente desenvolvido para perceber o que está acontecendo e poder expressar isso de uma forma a que a estrutura da organização também fique ciente do que está acontecendo e cuide de todo mundo. Isso que eu pensei. muito bem. Mais algum palpite, gente? Eu, eu acho que na linha do que a Maíra falou, assim, me veio a imagem que eu acho que eu já vivenciei, assim, quando você tem um esforço grande, né? Mas daí tem uma recompensa, né? Então, eu trabalhei muito tempo na área comercial, como gestão de vendas. Daí, quando o vendedor, ele vai, entre aspas, se mata, mas tem uma boa comissão, daí é meio que ok. Mas quando você vê que a pessoa se esforça, se esforça, se esforça e não chega, ou chega próximo e daí não é recompensado de uma forma justa, muitas vezes por alguma regra ali, né? Tem que chegar em 90% para ganhar a comissão, a pessoa chega em 85%, daí é frustrante e eu vejo que se torna uma sobrecarga, né? Então acho que é saber balancear desafio, esforço com remuneração, com recompensa, né? Isso muitas vezes funciona bem, tem vezes que é mais desafiante, né? Chegar nesse balanço, né? Então, acho que tem relação. E demanda resiliência, mas sim, tem relação. Muito bem. Gente, resiliência corporativa. Com base no que a gente viu sobre resiliência de um modo geral até aqui. Qual que é o estado saudável, né, da resiliência? Aceitação da situação para lidar com o que é, com o que está vindo. Aceitação da situação e abertura para aprender com o desafio que se apresenta. Agora, a gente tem, por um lado, um estado distorcido dela, que é o de apatia, falta de envolvimento com a situação. Alguém já ouviu falar em languishing aqui? Não? Qual que é o estado do language? Adoro quando a Laís explica. A gente tem umas coisas que ela fala muito melhor que eu. Não vou ficar aqui eu falando. Fala lá. Languishing é um movimento que começou nos Estados Unidos, que começaram a trazer em algumas matérias, em algumas coisas, que é um estado de definhamento, né? Languishing seria o definhar, que é um estado em que as pessoas estão nas organizações, estava trazendo, veio muito com o movimento do quiet quitting, essas coisas, que as pessoas elas estão nas organizações meio que definhando, as pessoas estão ali por estar, mas elas não estão plenas no seu potencial.
Então é um lugar onde eu tô, tipo, exausta, mas eu não tô no burnout, então eu não tô ou em depressão, ou num burnout nesse nível, mas eu tô ali fazendo quase o mínimo que eu posso do que eu tenho para oferecer. Eu faço o meu trabalho bem, mas eu não estou no meu pleno potencial, eu não estou florescendo, né? O outro extremo do languishing seria o florescer. Na verdade, o languishing está no meio. Florescer está numa ponta, languishing, esse estado morno aí do meio, esse estado meio blá. E na outra ponta seria um burnout, uma exaustão. Então é um lugar onde muitas pessoas se encontram, que elas estão ali fazendo o que precisa ser feito, mas não está em todo o seu potencial. É daí que vem esse movimento. Mas aí o que a gente traz aqui desse estado distorcido da apatia é que às vezes quando a gente está lidando com um desafio, sabe aquelas pessoas, né? Quando a gente pensa no fight, flight, freeze e fawn, que até a Grace trouxe, é o estado de congelamento ou de retirada, né? Do flight ou freeze, que é um lugar, o desafio aparece, mas eu não vou lidar com ele. Ou eu congelo, ou eu me retiro e finjo que aquele negócio nem aconteceu. Pode continuar, Gia. Acho que era isso. E por outro lado, a gente tem duas alternativas aqui para um outro lado, para o estado distorcido. A resistência explícita. Alguém já sabe aí o que é a resistência explícita, vocês trouxeram. Que é não aceitação do que é. Como é que se manifesta ela, né? Com queixas, vitimismo, culpar os outros, o gestor, o par, os colaboradores. Quando a gente está com muito foco fora da gente, no outro, a gente pode estar aí nessa resistência explícita, a não aceitação do que é. Mas ela pode se manifestar ainda de uma outra forma, gente. A chamada resistência velada, que na verdade é a aceitação mascarada do que é. Tem o desafio, você finge que aceita, mas, né, fica parecendo que você tá na boa ali com o chefe. Mas isso faz você parecer ser resiliente, mas pode acabar se sobrecarregando, pegando todo esse monte de demanda, por exemplo, quando vem muitos desafios. Como você quer fazer jus ao manda quem pode, obedece quem tem juízo? Você pode acabar se sobrecarregando, né? Em ambos os casos, tá, gente? Tanto na resistência explícita como na resistência velada. Pode ter sobrecarga nos dois sentidos. E aí, gente, esse é um caminho para o que vocês hoje conhecem como burnout, né? A gente conhece como burnout. Porque a gente não está sendo verdadeiro com a gente quando a gente está aí, nesse lugar. A gente está fingindo ser resiliente, não necessariamente resiliente de fato. Acho que quero Tem uma incluir, Jana, dúvida aqui. no slide anterior, Ah, só que eu quero incluir que isso é numa situação, um desafio construtivo. Aqui ninguém está falando, vou aceitar o chefe tóxico, vou aceitar uma jornada de trabalho que vai me levar para uma patologia. Não, um desafio, vamos lá, minha empresa fez uma fusão, eu posso lutar contra isso. Vai adiantar alguma coisa? Provavelmente não. A não ser que eu seja um CEO, provavelmente você é CEO de uma outra empresa, mas tá bom, pelo menos você é ouvido em algum momento. Mas tem coisas que são desafios que não tem. Mudei de gestor. Vem o gestor. Não. A mudança de gestor eu posso aceitar. Porque a gente está suscetível à mudança de gestor. Aquele gestor, aquela forma, de repente não. De repente aquela situação veio para que eu coloque limite. Aprenda a ir para um outro tipo de resiliência. Aceitar que eu tenho limite, aceitar que está inaceitável essa situação. Então, aqui, só para fazer esse recorte, para a gente não falar que então é aceitar tudo. Não, não é aceitar tudo. não, Cris, você estava gente, falando. cada desafio é um desafio. Fala, Cris. Essa questão da aceitação, que não é uma aceitação. Eu finjo, né? Teve uma pessoa aqui que citou esse caso de algumas pessoas que, obviamente, estão fingindo aceitar, não estão aceitando, e meio que, inclusive, agindo
quase, né, meio contra. Isso traz para quem está com esse tipo de atitude, porque ele não está sendo honesto nem com ele, nem com a empresa, nem assim, ele tem algum lugar aí que ele acaba em algum momento isso volta, né? De uma, porque isso exige dele tá um esforço enorme para estar ali fingindo uma aceitação que na prática não está acontecendo. Exige muito. Quando a gente não está aceitando na máscara, né? E eu falo na máscara, eu falo no eu ideal, né? Querendo parecer ser alguém flexível, né? Quero parecer ser alguém resiliente, né? Eu, por exemplo, me achava super resiliente fazendo aquele monte de mudanças que eu fazia. Não tinha resiliência nenhuma, na verdade. Tinha um fake resiliente. Sustentar isso durante muito tempo vai causar alguma coisa. No mínimo, uma insatisfação. No mínimo. Quando não causa alguma doença mental, por exemplo, né? Nos níveis mais ignorados, mais negados de insatisfação, pode trazer uma doença mental. Às vezes, Cris, que assim, é muito difícil você chegar para uma pessoa que está resistente e não está consciente da própria resistência e está colocando a máscara da aceitação. Então não dá para você chegar para a pessoa, ó, acho que você não está aceitando muito bem essa situação, porque a primeira coisa que ela vai fazer é negar, porque ela não está nem consciente para ela, muito menos ela vai conseguir revelar isso para o outro. Um caminho, se tiver abertura, né, nessa relação, é perguntar como a pessoa está se sentindo. É ir para um lugar de sentimento, porque às vezes isso ajuda a pessoa a conectar, porque o sentimento ele é verdadeiro. Pode ser que ainda assim ela vá para a máscara e fale assim, não, tô bem, tô ótimo, não sei o quê, mas se a gente dá um espaço de tentar, olha, me parece que tá um pouco frustrado com essa situação, tenta criar um campo para a pessoa se conectar mais com o sentimento, pode ser um caminho para ela reconhecer que talvez tenha um lugar dela que está frustrado, está com raiva, que está, entendeu? Mas se a gente chega e fala assim, olha, acho que você não está aceitando, não funciona muito bem mesmo. Tem que partir do indivíduo começar a ter a consciência desse processo que ela não está aceitando. Às vezes é porque tem uma voz muito forte dizendo, tenho que aceitar. E aí ela não sente que tem um espaço seguro para reconhecer dentro dela mesma que ela de fato não está aceitando. Então, às vezes, é fácil de ver, por exemplo, no término de um relacionamento. A pessoa que fala assim, não, tô bem, tá tudo ótimo. No fundo, você sabe que a pessoa não tá, mas ela não quer reconhecer externamente, porque ela acha que ela tem que já estar bem depois desse término, sabe? Fica essa voz do tenho que por cima, que não permite aceitar o próprio sentimento. E tem uma coisa que eu sempre observei muito em organizações, que é a cultura organizacional. Então, se eu chego num lugar em que todo mundo finge alguma coisa que não é, eu começo a questionar, começo a fingir também, depois de um tempo aquilo para mim é o natural, ele se torna real. Vira verdade, vira Aquilo é a verdade. cultura da empresa, vira verdade, né? Exato. Faz de conta que segue o procedimento, que cumpre determinadas regras de segurança, se aquilo, né? A cultura ela vai meio que enquadrando as pessoas nesse fingir coletivo e tem um poder Isso. enorme. Faz parte disso, Greenwash, a minha empresa é sustentável, até a página 2, é só para acionista ver. A minha empresa faz gestão de crise, só vendo. A minha empresa tem, né, a cultura de psicologia, segurança psicológica. Vai olhar como é que é quando não bate meta. Então, o fingir, a gente pode chamar, né? Fingir a resiliência, é um status quo que a gente está acostumado. Então, exige muita resiliência questionar, mas o que exige mais é autoconhecimento. Porque eu posso estar onde for, com a cultura que tiver, mas se eu estou ciente de como aquilo lá me impacta,
como eu colaboro ou não, que vai fazer diferença de fato. Não quero com isso colocar 100% a responsabilidade no indivíduo, mas é 100% responsabilidade do indivíduo a sua autoliderança. Então, também não dá para falar, sou uma vítima desse sistema e vou ficar aqui rodando com ele para sempre e não propor nada diferente, que nada vai se criar. Vamos continuar fingindo como corporação, como, né, e como indivíduos. E segue a vida, e líderes fingindo. Então, aonde eu dou uma manipulada? O que está pegando de fato? Por que eu não me sinto seguro para falar? Essa empresa tem a ver comigo? São tantos questionamentos, e isso que a inteligência espiritual traz, né? Como Catras, a gente trabalha com, né, a divulgação e desenvolvimento de inteligência espiritual, e as perguntas fazem parte disso. Essa resiliência é real? Porque muitas vezes é o que a Laís falou, no emoção, eu quero matar aquele fulano, coloco um lindo sorriso no rosto e vou conversar. Eu preciso matar o fulano? Não preciso matar o meu chefe, mas eu não posso mentir para mim que aquilo lá tá dissonante, que eu não tô feliz, que tá, né? E aí eu posso generalizar, todos os chefes são assim, porque aí fica mais fácil para mim para eu aguentar essa situação. Todos os chefes são assim. Ou em o que está pegando de fato e aprofundar. Para mim, eu vejo muito esse estudo da resiliência como uma super oportunidade de se conhecer. Mais Maíra uma, né? levantou a A mão. Cata sempre traz isso. Oi, Maíra, fala. Olhando do outro lado, né? A Laís até comentou, para você questionar a pessoa, não chegar e falar assim, olha, eu acho que você tá assim e tal, e fazer a pessoa pensar naquilo. Quando a gente, como gestora, a gente, como líder, percebe que a gente está causando isso em alguém. Então, por exemplo, eu tenho uma pessoa da minha equipe que eu percebo que ela está com essa falsa resiliência e aquela coisa de eu vou ter que me conformar porque eu tenho que aceitar que dói menos, né? É, por diversos assim, a empresa passa por diversos momentos e tem essas questões de aceita que dói menos, tem que fazer, às vezes você tem que trabalhar mais horas, às vezes tem que passar por um momento de estresse. E é uma situação um pouco difícil para a gente falar assim, como que eu ajudo essa pessoa? Porque eu também estou no mesmo momento de estresse, eu também estou no mesmo momento de aceita que dói menos. Como que eu consigo ajudá-la e me ajudar ao mesmo tempo? Eu percebo e eu não quero que ela tenha um burnout, eu não quero que ela se estresse, mas é uma posição um pouco mais difícil, assim, a gente olhar para a gente, perceber, reconhecendo a gente, é diferente a gente olhar para o outro, reconhecendo o outro, e ainda pensar, será que sou eu que estou causando isso? E como que eu ajudo essa pessoa? Se Olha, ajudando em primeiro lugar, mas eu sei que ela quer, eu sei o que que ela quer falar até. Pode ir lá. eu acho que começa primeiro reconhecendo a nossa parte que está espelhada ali naquele outro, né? Então, qual o lado meu que também não está aceitando, que está vendo, que eu só estou conseguindo reconhecer isso no outro porque tem uma parte minha também assim. Então, primeiro é processar isso. E aí a gente muitas vezes acha que, como líder, a gente não pode revelar essa nossa parte, porque se eu revelo, eu vou contaminar o meu time, né? Revelei que daí eu tô também achando de Sim, saco cheio, não sei sim. o que eu vou contaminar o meu time. Mas às vezes é exatamente isso que precisa. Porque às vezes a gente precisa revelar a nossa resistência ali, e falar, putz, eu sei que é ruim, eu também acho isso, eu também estou nesse lugar, vamos junto, sabe? Abrir um espaço para reclamar em conjunto, porque senão aquela pessoa ela não sente um espaço seguro para ela trazer essas questões. E aí é um lugar onde lamenta junto, põe para fora esse espaço, e é a partir desse lugar de verdade que a gente pode construir. Então, tá, mas talvez a gente tenha que aceitar que caminhos a gente tem então para lidar com essa dor que a gente está compartilhando aqui e com os próximos passos que a gente tem que fazer. E, sabe, trabalhar, porque esse lugar de dar vazão para esse sentimento coletivo, ele é muito poderoso. Mas a gente fica com receio Mas como líder de contaminar, né? Quando a gente vai falar. é isso, não é nem medo de mostrar fraqueza, porque muita gente já falou assim, você não pode ter medo de mostrar fraqueza, não tenho medo nenhum de mostrar fraqueza. A minha preocupação é realmente isso que você falou, é contaminar o ambiente e virar aquele ambiente de reclamação, sabe? Ai, que saco, ai, que ruim, ai, que péssimo.
Mas a gente pode criar o momento para isso. Então a gente pode falar assim, olha, agora a gente vai criar esse momento para falar. E daí cria esse espaço e a partir daqui, ó, vamos, tá todo mundo daí extravasou? Vamos combinar daqui para frente, então, a gente tentar ser otimista relacionado a essa situação? Se alguém precisar extravasar, vamos escolher o momento que isso vai acontecer? Porque quanto mais a gente nega isso, porque daí a gente não quer falar porque tem medo de contaminar, mas aquele negócio está sendo abafado em todo mundo. E aquilo tem uma proporção, o que está sendo negado e abafado tem uma proporção muito maior do que a gente poder abrir e lidar com essa verdade e deixar o campo extravasar. Ele perde força. A gente acha que a gente vai aumentar quando a gente começa a falar disso, mas ele perde força, porque está trazendo para a verdade ali. Gente, eu só estou preocupada com uma Com coisa. o Faltam tempo, 10 eu sei. minutos e eu quero Tempo. abrir. Cá, eu posso te segurar um pouquinho aí, mas eu vou te ouvir, tá? Era sobre o negócio da Maíra, mas Hum, era só um comentário mesmo. pode falar, pode falar. É porque a minha equipe, ela é muito assim, o pessoal gosta de reclamar, e é uma das coisas que o pessoal mais gosta de fazer, tanto líderes quanto o restante do pessoal, sabe? Então, realmente, eu sinto que traz muito, tipo assim, estamos juntos nessa, sabe? Dá muito essa noção, assim, de o grupo está passando por esse momento, e é bom quando a gente vê que a liderança reconhece isso, é, e se for possível, eu não sei como é que é a situação, tipo assim, dá uma expectativa de, tipo, estamos trabalhando para melhorar isso, tipo assim, a previsão é, tipo, a gente tá tentando melhorar nesse sentido e tal, mas olha, por enquanto tá assim, e a gente vai conseguir, a partir daqui, tipo assim, trabalhar junto e mesmo tendo esse reconhecimento, sabe? De que tá todo mundo no mesmo barco. E não, tipo assim, você tá sentindo isso e só você que tá sentindo e você que lide com isso, sabe? Para comprovar o que ela fala, É, Josi. os Rapidex, quando a gente parte, né, o EPA tem esse princípio que é partir do eu, né, da minha pessoa, é como eu Uhum. lido com essa minha parte que não tá aceitando. Eu fico brava com essa parte, eu reconheço essa parte, eu vejo essa parte, eu consigo acolher e incluir essa parte na minha vida. Tem uma parte de mim que tá difícil mesmo de aceitar isso aqui. A partir da minha ação em relação a essa parte minha, que não é o todo, eu consigo também acolher, reconhecer, ver e dar lugar para o meu time. Só Dá lugar que até tem a para ver primeiro queixa. fazer para a gente. Lugar para queixa, para reclamação, lá trouxe, né, podemos fazer um painel aqui daquilo que a gente não concorda, aquilo que a gente gostaria de falar e não tem vazão, então tem mil possibilidades, criatividade para isso, mas tudo depende de como eu lido com essa parte. Então, volta para mim. Como eu lido com essa minha parte, que também tá puta da vida, Gente, o convite é também não tá sempre esse, aceitando. tá? A gente não vai dar mole não nesse lugar. O convite é sempre voltar para si. Que a gente olha fora, projeta fora, mas o convite é sempre olhar. A gente sempre vai chamar para esse lugar. Não que esteja errado fazer a abordagem de outras formas com relação ao tema, tá, gente? Mas a Catris não vai, nem vai querer fazer de outro jeito. Vai trazer responsabilidade para si, para primeiro trabalho com a autoliderança, para depois poder colocar isso em forma de liderança para os seus colaboradores, enfim, para a liderança dentro do organizacional. Gente, quando não somos mais capazes de mudar, e eu já disse isso de alguma outra forma aqui, uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. E não à toa, hoje a gente trouxe aqui um casal que, para falar de resiliência, e a gente acha que eles são exemplo de resiliência, vocês vão entender por quê, se alguém não assistiu a live. Porque, inclusive, o André trouxe uma coisa muito legal da live, e aí ele pode falar, ele, que essa resiliência corporativa, ela também pode ser desenvolvida a partir de um desafio da vida pessoal. Por isso, a gente traz aqui a história da Carol e do André, do desafio que eles vivem na vida pessoal deles e como é que eles lidam com ele no dia a dia. Eu não vou nem falar qual que é o desafio. Vou deixar a Carol e o André falar. E, gente, a gente deve passar uns minutinhos, quem puder ficar com a gente mais um pouco, agradeço. Que a discussão tá tão boa. Pois é.
Agora podem entrar. A live foi emocionante. A gente usou lencinhos, ou não, porque não estava preparado, achando que não ia chorar. Mas podem falar, gente. Eu quero abrir para vocês. Eu quero que vocês contem um pouco dessa história para gente. Como é que foi para vocês? E porque se vocês se reconhecem como esse exemplo de resiliência, que a gente vê vocês assim, muito, muito, muito. Eu falo que o que eu aprendi, o que eu aprendo ainda com vocês, com a Carol, principalmente, que é nossa colega de formação lá no Petwork, é presente, é presente, é pura doação. E de um lugar assim de desafio que vocês vivem diariamente. Pode falar, gente. Carol, André, com vocês. Tá, você quer Pode começar? tirar a apresentação. Aí, legal. Ah, obrigada. Quem que tirou? Laís? Obrigada, Laís. Não esqueça. A Carol Pode tá. começar, amor. Pode começar, né? Eu tô procurando. Pode começar. É bom que eu sou mais sintético, eu acho que sou, não sei. Então, eu vou resumir, porque o papo é longo, né? Mas, assim, a gente tem um desafio, né, muito grande, mas também uma oportunidade, né, junto. Que é assim, a gente tem a Gabi, né? Ela tem 10 anos hoje e ela nasceu com uma cardiopatia, né? Bem séria, assim, bem difícil de lidar, que mudou a nossa vida, assim, em vários aspectos, né? Acho até que a mudança foi ainda maior para cá, ela pode comentar um pouco disso, mas basicamente, assim, quando a gente estava na gravidez dela, ela é a nossa terceira filha, a gente descobriu essa cardiopatia e a gente recebeu a informação que ela ia ter que passar por cirurgias logo depois de nascer, e uma série de cirurgias, uma sequência, assim, né? E que também a gente ia ter que se fortalecer para lidar com isso, né? Então, a gente passou por esse processo, e junto com isso, tendo que também continuar acolhendo, lidando e educando os outros dois filhos. A gente teve também que mudar a nossa. Então, a gente tinha uma empresa, né, que a Cá estava à frente, uma empresa de eventos, e daí a gente. A Cá pode contar como foi esse processo para ela, porque daí a gente decidiu, assim, com o tempo de a gente vender essa empresa, e eu continuei trabalhando, e ela ficou mais à frente ali com as crianças e com esse desafio. E eu, nesses últimos 10 anos, inclusive, troquei de empresa, né? Tendo que lidar com internações prolongadas, né? E mais recentemente aí a Gabi está há um ano, né, no hospital, e eu estou tendo que lidar com essa rotina de ficar no hospital. A gente se reveza, né? Fica mais ou menos assim uma semana cá e uma semana eu. E daí quando eu fico em São Paulo, ela está no INCOR, né? E a gente mora em Campinas, né? Então fica uma semana um em São Paulo, outro em Campinas, e a gente troca. Quando eu estou em São Paulo, daí a gente contratou uma babá que vai passar o dia e eu consigo sair para fazer algumas reuniões, mas trabalho muito do hospital, então tive que, assim, é muito desafiante, né? Porque muitas vezes eu estou em reunião, entra enfermeira para conversar e tal, e tive que lidar com tudo isso. E no meio dessa internação, por exemplo, a minha empresa passou por uma reestruturação, eu tive que reestruturar a equipe, tive que trocar pessoas. Então, assim, é um desafio dentro de desafio, né? A gente até falou um pouco disso na live, né? Mas assim, eu estou resumindo um pouco o contexto, tá? Assim, para chegar num ponto, assim, que algumas coisas que eu falei na live que eu acho que são importantes, né? Como eu lidou com isso, né? Então, eu busquei o autocuidado já desde ali do começo da vida da Gabi. Então, eu tive assim uma questão física de travamento do ciático, daí só com analgésico, que é o que os médicos recomendam normalmente, não deu certo. Daí fui para um quiropraxista, depois fui para o Pilates, depois fui para o yoga, daí depois fui para meditação, fui para o Pathwork também. Então hoje, com o yoga e com a meditação e com o Pathwork, eu acho que eu consigo ter uma base de fortalecimento, de prática diária,
né, para conseguir deixar minha mente mais tranquila, conseguir ser mais focado, conseguir mesmo em meio ao estresse, em meio ao desafio, conseguir tomar a decisão, conseguir sentar para trabalhar, né, conseguir acordar no hospital né, tomar um banho, fazer a barba ali no hospital, botar uma roupa social e sair para trabalhar, ir para uma negociação, ir para uma agenda pesada e depois voltar e também não levar esse estresse de volta e tentar estar ali presente com a minha filha no final do dia, tentar ter um momento lúdico, dançar com ela. Então, isso exige muita presença, né? Exige muito, né? Assim, é um desafio muito grande, né? Mas, então, eu falei, eu acho que é isso, né? A gente tá lidando com isso, né, cara? Fala um pouquinho aí da sua parte nisso tudo. Quero saber se vocês se consideram resilientes. Como é que foi quando a gente fez o convite para vocês? Porque a gente falou, a gente queria que vocês estivessem aqui porque a gente vê que vocês são exemplo de resiliência. Então eu queria que você, Carol, que já a bola está com você agora, como é que foi receber esse convite? Ai, meu Deus. Ah, então, não foi fácil, né? Assim, primeiro eu falei assim, neguei, não, mas eu não quero isso, tipo, me convida para outra coisa, sei lá, para qualquer outra qualidade que eu julgo mais legal, entende? Porque vem num pressuposto, né, que ser resiliente, então, eu vou ter que ter muitos desafios na minha vida, né? Eu não quero, então, desafios na minha vida, então eu não quero ter essa qualidade de ser resiliente, né? Então, perpassa por tudo isso, tipo, eu não quero ser resiliente. Não quero ser conhecida como resiliente, né? Então, no começo, quando eu me nasci, as pessoas falavam assim: ah, mas está passando por isso porque você é forte, né? De certa maneira, é uma forma de dizer que eu sou resiliente, mas aí eu falava: não quero ser forte, então eu prefiro ser fraca, para não ter que passar por esses desafios, né? Assim, então assim, de novo, me remeteu a esse lugar da força, né? De quando vocês me fizeram um convite de resiliência, e eu falei, ai meu Deus, me vem como resiliente, e é algo que, assim, eu não me via, né? Respondendo a sua pergunta, assim, eu acho que eu não me vi tão, assim, eu acho que esse convite eu já te falei para vocês, né? Mas vou aqui expor para outras pessoas. Me consegui, porque aí me veio o convite, aí como tudo na vida, né? Depois do Petro, que a gente a gente olha para dentro, né? E aí, nossa, tô me vendo como resiliente, nossa, mas por quê? Então aí, né? Eu parei para pensar mais sobre isso e tal, e percebi que de fato sim, sou resiliente, mas eu ainda acho que os outros me veem com outro olhar do que eu, e muito mais forte do que eu me considero, entende? Assim, muito maior, tem, deu para entender? Muito maior do que eu de fato me enxergo. Então eu vejo que os outros me enxergam de uma forma muito maior, assim, que ainda me dá medo, assim, eu falo assim, nossa, calma, mas não é tudo isso, gente, sabe? Medo do nosso, né, eu superior. E então é isso, assim, para mim foi uma grande oportunidade de ver a minha resiliência em mim e de me auto-perceber. Eu acho que a resiliência eu trago já comigo, sabe? De outras vidas, assim. Eu acho que não tô, né? Eu acredito em encarnações, em outras vidas, né? Falando aqui espiritualmente. Então, eu acho que eu já trouxe isso comigo e por isso que eu tenho a condição de passar por um desafio. Não que o desafio dos outros não quero colocar como meu desafio é maior do que ninguém, tá? Não é nesse lugar. Mas cada um tem o desafio que, que você pode passar, né? Você não vai ter nunca uma cruz maior do que a capacidade. Então, mas eu acho que eu só tenho esse desafio porque eu tenho essa capacidade dentro de mim de passar por isso. Eu acredito que todo mundo tenha, tá? Mas eu acho que ela é realmente assim, ela é trabalhada internamente. A gente vai trabalhando para conseguir ter mais resiliência cada vez mais. E conseguir enxergar em nós cada vez mais isso tudo. Então eu acho que então eu vim para cá para poder, sabe, eu e o André a gente já conversou muito sobre isso também, assim, então que a gente está aqui nessa situação, nesse desafio, nesse momento de vida, porque a gente tem isso para oferecer.
Então, quando eu fico rebelde, eu não quero oferecer isso para o mundo, né? Para o meu mundo, meu pequeno mundo, eu, minha filha, meu marido, meus filhos, né? Nós 5 ali, eu estou negando a vida, né? Não estou dando para a vida o que eu tenho para dar, né? Então, acho que eu fugi um pouco, mas é isso. Não fugiu, E não. Carol, tem uma coisa que você fala que é muito bonita e que tá me vindo aqui, que é. E eu acho que isso é a maior prova de resiliência. Eu vou me emocionar. Deixa eu fazer um grounding aqui. Você fala que esse desafio te virou pro lado certo, que é pro lado de dentro. E é uma das coisas mais lindas que eu vejo é você passando por esse desafio da forma como você passa. Você realmente é um exemplo de força, de coragem, de resiliência. Por mais que uma parte sua ainda fique se contorcendo quando ouve isso, você é tudo isso. E é por isso, não à toa que a gente chamou vocês para estarem aqui hoje, porque vocês são esse exemplo. Eu então eu aprendo. agradeço vocês terem esse olhar tão generoso comigo e tão amável, né? Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que quando a gente chegou nesse estado de ter que ficar aqui aguardando, né, um coração, de que é algo assim que eu nunca tenho, ninguém tem, né? A maior pergunta que as pessoas falam assim, tem alguma previsão? Eu falo, gente, não tem previsão, né? Então, é diferente de você ir numa cirurgia, você, mais ou menos, na medicina você nunca sabe, né? 1 mais 1 nunca é 2. Então, vai ter mais ou menos prever ali quanto tempo você vai ficar. Então, nesse caso, a gente não tem previsão, né? E tem outras questões por detrás de tudo isso, né? Para eu conseguir um órgão, enfim, outra pessoa vai ter que falecer. Então, tem todo muito, né? Uma coisa assim, é muito mais ampla, né? Do que só ficar aqui aguardando. Tem muitas outras coisas que perpassam a mim, a nós dois, né? Enfim. E, e aí eu me propus mesmo, sabe? Assim, então tá, então eu vou fazer dessa limonada um limão, sabe? Essa frase clichê, mas de verdade, de fazer isso, sabe? Com esse momento. O mais desafiante que é de estar aberta e para esse momento, né? E eu acho que é a pergunta que vocês fizeram antes, que é quando que a resiliência se torna sobrecarga, é exatamente isso, assim, quando a gente, porque a gente às vezes pode entrar num lugar de que ser resiliente é eu aceitar tudo, né? E tá tudo certo. E não é isso. Ser resiliente é, na verdade, você estar aberto para a vida e perceber, sabe, ter essa parte auto-observadora de si e perceber, puta, agora eu não tô aceitando. E tá tudo bem eu não aceitar. Aceitar Entende? que não Então, aceita é, é sabe? resiliência. Então, é, quando eu me permito passar por todos os sentimentos, né? Tipo, nossa, eu não quero mais ficar aqui, né? Internado, vou sair. E eu não abafo esse sentimento em mim, né? Que nem a Laís falou, de propor esses espaços. Quando eu vejo, porque isso eu tive que criar em mim, eu não tinha essa permissão. Sempre tive, eu tenho que passar por isso, né? Mas quando eu me dei permissão de pôr isso para fora, de perceber, nossa, não tô mais aguentando, nossa, tô muito triste, nossa, não tô aguentando, sabe? E todos os sentimentos ditos negativos, quando eu permito acessar todos eles, eu não me sobrecarrego. Eu realmente aí tenho resiliência, sabe? Eu acho que é nesse lugar que a gente tem a sobrecarga, quando eu não permito olhar para esses meus fechamentos, né? Essas partes que eu não estou contraída, que eu não quero me abrir, eu não quero me abrir. Então aí elas realmente se tornam uma sobrecarga, né? Acho que é isso. Eu falo Gente, muito, então eu... Posso só falar um negócio? Eu acho que esse processo que a Ká está descrevendo é algo que foi muito mais difícil para mim. Então, eu gostei muito daquele slide lá que vocês falaram ali da apatia, da resistência, né? Então, eu era assim de muito ir tocando e não olhar, né? Então, eu acho que eu fui boa parte dessa internação, né? Assim, e passei por um momento de estresse bem importante ali, alguns meses atrás, mas algo que até eu, assim, algo que me ajudou a passar por isso, né? Essa olhar para dentro, né? Pedir ajuda espiritual.
né? Já que a gente entrou no âmbito aqui, né, da espiritualidade. Então, assim, saber um momento de que eu preciso parar aqui, fazer, né, fazer uma oração, dar um tempo e depois, quando eu estiver mais fortalecido, eu vou lidar com isso, seja uma demanda do trabalho, seja uma demanda do hospital. Então, para mim, foi importante isso, né? Mas, assim, quando a gente está a aceitação é muito importante nessa situação que a gente está. Aceitação e fazer a nossa parte, né? Então, a gente aceita o desafio, então a gente não vai nem para resistência ali, nem para apatia, a gente faz a nossa parte e entrega, né? Porque, assim, tem coisas que estão além do nosso controle. Quando vai chegar um coração, ou quando, né, quando você depende dos médicos, da medicina, você pode buscar o melhor tratamento possível, o melhor tal, estar ali presente, fazer a nossa parte da melhor forma, né? Mas tem algo que está além, né? E muitas vezes também, quando a gente, no ambiente corporativo, né, um paralelo que dá para fazer é assim, também tem coisas que a gente tem que fazer a nossa parte o melhor possível, mas que a gente tem que entregar e dar espaço para as outras pessoas fazerem, muitas vezes dar espaço para os seus clientes, né, fazerem a parte deles, e então você faz a sua melhor parte o melhor possível e largar um pouco o controle, sabe? Acho que tem isso também para agregar aqui. Gente, quero Bom, agradecer ai, demais. deixa eu falar mais Fala. uma É que coisinha. assim, gente, rapidinho, Rapidinho. passou 12 minutos. Vocês estão bem Mas aí? esse é um EPA Premium, esse é um EPA Premium, EPA Master Premium, tá. Blaster. É um EPA Premium, é o sétimo, tem um motivo, ele é diferente, temos convidados. Mas eu quero incluir uma fala da Carol, que a gente vê isso na prática. A Carol falou: eu faço do limão uma limonada. Então, quando a gente está nesse estado, chegou meu limão, eu posso ficar brigando com o limão, querer que seja laranja, maçã, e ela faz uma limonada. Quem tiver a oportunidade de acompanhar o perfil da Carol, ela coloca um pouquinho de como é a rotina, a André também, de como é a rotina. Gente, a Carol faz o limão limonada. Esse hospital nunca mais vai ser o mesmo hospital. Ele é um antes da Carol entrar, é outro depois. Ela faz comida com a Gabi. Não sei nem se podia falar aqui porque é meio clandestino, mas assim, ela cria coisas incríveis que você Agora fala, não virou é público, tá na possível. web. Gente, assim, tá virando, queria gravar, virar tipo, sabe, porque é muito lindo. Porque quando você tá no estado de abertura, chega criatividade. O que mais você pode falar aí, Carol? Quando você percebe que você aceitou, tô na aceitação, o que que é possível criar desse lugar? E o contrário também, você já trouxe quando eu tô fechada, que aí tudo vira sobrecarga, pesado, esforço. Mas fala um pouquinho desse estado, porque é lindo de ver. Eu fico apaixonada quando eu vejo o que a Carol está aprontando nesse hospital. Eu acho que é isso, ter essa criatividade. É só comida, o resto você pode falar. É a comida que eu tenho que esconder. Eu falei bem o que não podia, tá bom? Já foi. Já foi, tá tudo bem. Mas é isso, assim, eu acho que. E também, né, de você sair desse medo, porque eu vejo que muitas pessoas têm muito medo de falar no hospital, né, com o médico, porque você sai daquele pressuposto de que eles são muito superiores a você, né? Então, aí é um hospital, né? Então, é isso, assim, parece que no hospital parece que você não tem mais domínio da sua vida, entende? É eles que vão mandar o que você pode e não pode fazer. E eu Dá pra antes gente era muito fazer paralelo com. rebelde. E dá pra gente fazer paralelo com o nosso mundo organizacional. O chefe mandou. Claro, né? Autoridade, Então, né, assim, não, gente? eu descobri que não adianta eu brigar, porque antes eu brigava com os médicos, com o hospital, então, assim, e não chegava em lugar nenhum, né? Era taxada de, aquela mãe ali tem A problema. rebelde, a mãe rebelde. Rebelde. E aí, não, aí hoje eu vou. Aprendi, né, gente? 10 anos, então a gente tem que aprender alguma coisa. Ai, aprendi a não ser mais rebelde, assim, aceitar o que eu tenho e ir com um jeito, sabe? Ah, eu sei que não pode, mas não, olha, será que não podia, né? Não pode. Então, ela não pode, não poder. Nenhum paciente pode andar pelo hospital. A Gabi pode andar por todos os andares, por todo lugar. Porque, assim, foi uma conversa, sabe assim? Foi tipo, né? Assim, de um lugar de que eu sou um adulto e o outro também é um adulto. Não é eu sou a mãe, sou menor, e ali é o chefe, ali é, né, o chefe, ali é o hospital, ali é o médico que é superior. Então, quando a gente coloca os dois, né, as duas pessoas de igual para igual, a gente consegue também ter essa relação de um com o outro, né? Eu entendo que o hospital tem todo, né? Enfim, não posso, eles têm
se uma criança machuca, vai ser problema deles e tal, mas também deles abaixarem um pouco a bola, a bola, né? Não é assim também. Então, Isso é chegar autoliderança, nesse isso é senso, autoliderança, né? gente. Isso é autoliderança. Chegar Isso é nesse autoliderança. e aí, nesse lugar, vem muita criatividade mesmo, que nem a Josi acabou de dizer, né? Assim, é isso, eu realmente faço comida aqui com ela. E antes eu fazia comida só que eu fazia comida na geladeira, então era gelatina. Aí depois, com o tempo, eu fui trazendo um forninho, um fogão, então, assim, aí hoje eu tenho mais coisas. Aí até, às vezes, né, outro dia mesmo eu falei para nutricionista assim, eu falei para ela assim, vocês podiam fazer uns bolinhos mais caseiros, né? De vez em quando, não é nem sempre, uns docinhos. Ai, Carol, sério que você está me pedindo isso, Carol? Eu sei, é 4 horas da tarde lá no seu quarto, tá achando pipoca. Faz no seu quarto. Então, então é isso. E aí eu vou para ela e falo assim, né? Eu falei para ela, mas não, eu tentei conversar com vocês por várias vezes, não tinha mudança. Eu falei, então eu vou fazer a minha parte, que é isso também. Não adianta eu ficar só reclamando do outro, que o outro não pode, que o outro aquilo, né? A gente tem essa tendência de, mas o outro, o outro, o outro. Então tá, então o que que eu posso fazer, né? Não trouxe um fogão de fogo, trouxe um fogão elétrico. Tudo bem. Por isso que eu apresentei vocês com a frase do Viktor Frankl. Simplesmente por isso. O- eu queria só falar um negócio. Eu acho que esse estado que a Cá consegue manter muito bem ali de criatividade, felicidade, atividade, né? Algo a tempo também que eu estou aprendendo a fazer. Eu acho que é muito importante, principalmente para a Gabi, porque se a gente tivesse ali estressado, né, sobrecarregado com a situação, surtando, a gente ia criar uma atmosfera muito ruim para ela, né? Então, quando a gente consegue trazer uma leveza, né, trazer essa criatividade, conseguir ficar tranquilo, né, como resultado de um trabalho ali, muito trabalho, né, de resiliência, a gente consegue favorecer, né, que ela fique bem, né? E daí, fazendo paralelo para a empresa, se a gente consegue também lidar com o desafio de uma forma saudável, a gente cria um ambiente melhor para a equipe, né? Então, acho que são coisas, assim, ambientes bem diferentes, mas também tem muita similaridade, sabe? Então, acho que a resiliência permite, né, a gente lidar com leveza com a situação. Talvez tenha esse aspecto também da leveza, sabe? É mesmo porque aqui no setor a gente está num ambiente corporativo, né? E aí a gente vê que as enfermeiras chegam aqui e perguntam, Carol, me empresta um fósforo? Sabe assim? Porque é isso, tipo, é, né? Então, É vida assim, real. É corporativo, mas né? não é? Então, também eu consigo propor aqui que as enfermeiras ficam à vontade, né? Os médicos aqui também. Então, né? Imagina se o ambiente corporativo tivesse, né? O hospital tivesse querendo fazer isso com todos os seus funcionários, todo mundo que trabalha aqui. Como seria esse ambiente, né? Sim. Então, com certeza. Já que uma coisa que eu não falei na live, mas depois eu fiquei pensando, a gente falou um pouquinho de relação com o cliente, né? Como é que essas pessoas perguntam e tal. Uma coisa que me veio depois, que é algo que eu achei muito interessante. Quando a gente tem uma questão como eu e a Cá temos, e outras pessoas também têm, né? Cada um tem o seu desafio, questões, cria uma porta para empatia, né? Então, vários dos meus clientes acabaram ficando muito mais próximos de mim porque eles perguntam da Gabi, daí eles se abrem. Então, eu acho que criou uma porta ali para empatia, sabe assim? Então, quando a pessoa tem uma relação ali, muitas vezes comercial comigo, mas sabe que eu estou lidando com isso, daí ela cria uma relação de um ser humano com outro. E a relação comercial, ela até muitas vezes se fortalece por conta disso, né? Porque a gente vai mais fundo. Se eu não tivesse, né, tivesse uma zona de conforto, sem esse desafio, talvez essa ponte seria mais difícil, né? Então eu senti esse efeito aí em algumas relações aí com alguns clientes, sabe, assim, de ter, né, o papo começou a ir mais fundo do que aquele papo só na superfície. Conexão Então, que advém do estado de vulnerabilidade, né? Quando você exatamente. se vulnerabiliza, você automaticamente Sim. se conecta com o outro. Não tem como fugir disso. Se conecta de outro lugar.
a relação Exatamente. muda de fato, de fato. Trazer a verdade, né? Que se de repente você está lidando com esse dilema da vida pessoal e também não deixa isso transpassar. Então, eu vou colocar uma fachada, né? E então a pessoa nem sabe o que você está passando, né? Olha o quanto de. Quando você traz a sua verdade dentro da habilidade, a Janaína, o quanto todo mundo ganha com isso. Sim. É só, Jana, gente, não é só Gente, não. Ontem foi fez um tudo ano que a isso. Gabi está internada. Ontem fez um ano. Foi ontem, né, Carol? Gente, assim, Sim. é muito, é muito. E eu quero incluir na resiliência a própria Gabi e seus outros filhos e todos os familiares e a rede de apoio de vocês. Então, assim, eu quero incluir que realmente não tem como não ter vocês como um símbolo de resiliência, assim, é demais. E eu agradeço a oportunidade de aprender todo dia um pouquinho mais de resiliência com vocês. Eu Pode também falar, agradeço Jana. muito. Gente, eu agradeço a presença de todos vocês, principalmente dos nossos convidados especiais, André, Carol, os exemplos de resiliência, como vocês puderam ver, né? Vocês puderam testemunhar a resiliência deles. E vamos para o nosso próximo EPA. Espero que vocês estejam com o coração quentinho aí, porque eu tô com o meu. Tive um dia muito bom e um encontro muito bom com vocês. Peço desculpas pelos 20 minutos, 22 minutos a mais, mas acho que valeu a pena. Eu acho que valeu bastante. Então, eu agradeço demais a presença de todos aqui. E até o próximo EPA, gente. Esperamos agora o que que vocês querem agora? Vocês mandem Legal. no Vamos nosso uma grupo. palavra para cada um ir embora, assim, porque é muito ruim se ouvir e não poder falar. Tá, Vamos, a gente sintetizar. sintetiza como cada um tá saindo? Bora lá. Eu me senti muito inspirada pela história, pelo depoimento. Inspirada e agradecida. Eu Minha saio. palavra é gratidão. Gratidão. A minha é mexida, mas é no bom sentido, não achei outra aqui. É muito na linha da minha, tocada, assim, num lugar que eu ainda não defini qual é, mas não tem jeito, vem assim, de uma forma tão intensa que a gente fica assim, opa, deixa eu, né? E o que eu fiquei o tempo todo foi olhando, falando assim, nossa, revi aqui isso que eu falei de resiliência, tem muito ainda para andar e para caminhar. Olha aí, tem terreno. Viu? Vocês inspiram a gente nisso. Mas eu estou no começo da jornada, mas ó, dá para andar muito ainda. Chegar, né, nesse processo. Ó, eu me senti bastante acolhido, agradeço, né? E também tive muitos insights aqui, muitas reflexões, fiz muitos paralelos aqui do algumas situações do trabalho e da vida pessoal. Então agradeço. E eu saio muito preenchida e feliz e grata. A minha palavra é a mesma da Carol. Gratidão. Eu saio mais apaixonada por vocês, todos. Nós, Catris, os nossos convidados, a Carol é nossa colega de formação, faz um caminho profundo de autoconhecimento que a gente tem prazer de testemunhar, de estar do seu lado e uau, e só aprender. Obrigada de todo o coração. Muitos conhecimentos que a gente passa aqui tem muita inspiração no Petro, boa parte. Então a gente também agradece esse canal maravilhoso que traz muitos conhecimentos para nós, as nossas participantes e convidar todo mundo para estar aqui mês que vem. Obrigada. Eu saio apaixonada. Beijo, gente! Carol, Até o Carol próximo faz mais Obrigada, EPA! parte aqui. gente. Tchau, 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 boa noite. obrigado. Tchau, Valeu. gente. Obrigada.